Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Pessoal, vamos lá. Nós vamos dar continuidade ao estudo da eletricidade, tá certo? E hoje nós iremos discutir alguns conceitos que são conceitos muito importantes nessa parte introdutória do estudo da eletricidade, tá certo? Que conceitos são esses que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o que são materiais condutores e o que são materiais isolante elétrico, tá certo? Nós vamos falar sobre os processos de eletrização, que são 3 processos de eletrização: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Nós iremos falar sobre eles 3 também hoje, tá certo? Esses conceitos são conceitos iniciais dessa parte da física que nós estamos estudando, da parte da eletrostática, tá certo? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, por que é importante a gente saber essa parte inicial, esses conceitos iniciais de materiais que são bons condutores e materiais que são bons isolantes? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Isso está presente em nossa vida. Querendo ou não, nós estamos o tempo todo em contato com esses 2 tipos de materiais. E graças a Deus que os 2 tipos existem. Por quê? Primeiro, eu preciso de um material que seja um bom condutor de eletricidade para fazer com que a corrente elétrica possa fluir por ele naturalmente, tá certo? E graças a esses materiais, a existência desses materiais que permitem essa passagem facilmente desses elétrons, que permite a movimentação desses elétrons, é que nós temos a passagem da corrente elétrica. E é essa passagem da corrente elétrica que vai fazer com que os nossos aparelhos eletroeletrônicos funcionem, tá certo? Então nós precisamos, e graças a Deus que eles existem, dos materiais que são bons condutores de eletricidade. Só que, em contrapartida, nós também precisamos dos materiais que são os isolantes elétricos. Por que nós precisamos dele? Porque imagine só, imagine que você tem um fio aí na sua casa, o fio da tomada da sua televisão. Na fio da tomada da sua televisão, ele tem dois materiais. Um material interno, que é a parte de metal, que é a parte geralmente é feita de cobre, tá certo? Que é um bom condutor de eletricidade. E tem a parte externa, que geralmente é de plástico, de borracha, porque são bons isolantes. Esses isolantes permitem que eu chegue lá, que eu toque no meu fio e não tome choque. Não é verdade? Então, se não existisse o isolante, só existisse o fio de cobre, o fio de metal, todas as vezes que eu passasse por perto, que por um vacilo ou outro eu tocasse, eu ia tomar um choque e ia morrer. E a gente não quer que isso aconteça, não é verdade? Então, por isso que a natureza, né, é perfeita e temos os 2 tipos de materiais. Agora vamos lá, vamos entender o que como é que cada um deles se comporta. Olha só aqui comigo. Pessoal, esse desenho que eu fiz aqui, bem grosseiro, é o esboço mais ou menos do que seria um átomo. Lembra que nós já discutimos os modelos atômicos? Então, olha só, imagine que isso aqui seja um modelo de um átomo, esse esboço aqui seja um átomo. Nós já vimos que nesse átomo, a região interna, que nós chamamos de núcleo, é onde estão localizadas minhas cargas positivas. Que são as cargas elétricas positivas? São os prótons. Os prótons são as cargas elétricas positivas, não é assim? E na região externa, girando em torno desses prótons, girando em torno desse núcleo, é onde estão os meus elétrons. Então aqui eu tenho vários elétrons girando aqui em torno desse núcleo, desse átomo. Aqui estão os meus elétrons. E aqui nesses materiais, nesses átomos, existem alguns elétrons que nós chamamos de elétrons livres. Eles estão aqui, próximos na eletrosfera, certo? Esses elétrons livres aqui, por que eles estão livres? Porque a força de ligação desse elétron com esse núcleo é uma força muito pequena. Então esse elétron que está muito distante aqui, ele pode sair daqui com facilidade. Na hora que ele quiser, ele pode. Assim que ele tiver uma oportunidade, ele vai sair daqui desse átomo e vai embora. Tá certo? Então, existem esses elétrons que são chamados de elétrons livres. E aí, claro,
Vocês já estudaram lá na química que tem as camadas de valência, que os que estão mais próximos do núcleo estão mais fortemente ligados a ele. É mais difícil eu tirar um elétron desse aqui, porque ele está bem pertinho aqui do núcleo, então a força entre eles dois é uma força maior, é mais difícil eu tirar esse elétron daqui. Em contrapartida, esse elétron que está aqui mais distante, a força que liga ele a esse núcleo já é um pouco menor. Então eu já consigo tirar com um pouco mais de facilidade esse elétron daqui, além dos elétrons que estão mais livres aqui nas regiões mais externas da eletrosfera. E aí é onde vem para a gente a definição desses dois elementos, dos materiais que são condutores e dos materiais que são isolantes. Os condutores elétricos são os que permitem essa saída desses elétrons com facilidade. São os materiais que são formados por átomos desse tipo, que permitem a passagem, a movimentação desses elétrons com uma certa facilidade. Tá certo? Então, esses são os condutores. Já nos materiais que são isolantes, esses elétrons que estão aqui na eletrosfera, eles estão mais presos ao núcleo do átomo. A força da ligação entre esses elétrons e o núcleo é uma força maior, tá certo? Então, o que é que acontece? Se a força de ligação entre esse núcleo e esses elétrons que estão aqui na eletrosfera é uma força maior, é uma força grande, para eu tirar um elétron desses aqui, que estão aqui na eletrosfera, eu vou ter mais dificuldade, tá certo? E esses materiais que fornecem essa dificuldade à saída dos seus, a passagem dos seus, ou a movimentação dos seus elétrons, é o que são os isolantes, tá certo? Simples assim. Exemplos de materiais que são bons condutores: os metais, grafite, são elementos que são bons condutores de eletricidade. Exemplo de materiais que são bons isolantes: borracha, plástico, madeira, a madeira seca, tá certo? Porque quando a madeira está verde, ela tem líquido, água nela, e essa água permite com maior facilidade também a movimentação desses elétrons. Então, a madeira seca, ela é um bom isolante, tá certo? E tudo isso, a diferença entre os dois é só essa que eu acabei de explicar para vocês aqui agora. Tudo está relacionado com essa ideia dessa força de ligação entre os elétrons e o núcleo desse átomo. Simples assim, tá certo? Beleza. Então, olha só. Eu acabei de dizer para vocês que nesses materiais que são condutores, principalmente os condutores, permitem uma movimentação mais fácil desses elétrons que estão aqui constituindo esse átomo, por sua vez constituindo esse material, tá certo? E agora, como é que isso acontece? Como é que esses elétrons podem passar de um objeto para outro, ou como é que eles podem se movimentar dentro do próprio objeto? Tá certo? Porque se eu tenho aqui um piloto como esse, nós sabemos que ele é formado aqui por 300 bilhões de átomos aqui. E esses átomos têm lá seus elétrons, seus prótons, seus nêutrons, que estão todos aqui dentro, tá certo? Como esse material, esse piloto é feito de plástico, eu já posso dizer que eu sei que ele é um bom isolante, porque o material que eu conheço é um material conhecido, eu sei que o plástico é um bom isolante, tá certo? E aí o que é que vai acontecer? Um detalhe, pessoal, que eu tenho que chamar a atenção de vocês. Só uma observação, ainda aqui falando sobre esses condutores isolantes. Não existe, se vier na prova de vocês, lembrem-se, não existe isolante perfeito e nem existe um condutor ideal. Tá certo? Nós temos alguns supercondutores, que são materiais que conseguem conduzir esses elétrons de uma forma muito boa, mas não existe um isolante perfeito. Não existe um isolante perfeito. Ele é capaz de isolar até um certo ponto. Acima disso, ele não consegue mais segurar esses elétrons presos ao seu núcleo, tá certo? Mas são bons isolantes, bons o suficiente para que a gente possa utilizar em nosso dia a dia sem nenhum problema, tá certo? Mas
para a questão de prova, vocês têm que lembrar que não existe condutores perfeitos e nem existem isolantes perfeitos, tá certo? Existem bons condutores e existem bons isolantes, ok? Existe até os supercondutores, mas o perfeito não existe, ok? Então vamos lá. Agora voltando. O processo de movimentação desses elétrons dentro de um objeto, certo? Estou falando agora de um objeto como um todo, não só de um átomo, estou falando do objeto em si, que é formado por esses átomos. Esses processos de movimentação desses elétrons, de vai e vem dele, de um átomo para o outro, de um corpo para o outro, nós chamamos de eletrização de objetos, ou eletrização de um corpo, certo? E como é que isso pode acontecer, Renan? Como é que pode haver essa movimentação desses elétrons? Como é que o elétron pode passar de um objeto para outro? Ou como é que ele pode se movimentar dentro daquele mesmo objeto que ele está lá, que está sendo constituído? Primeiro processo de eletrização. Eletrização por atrito. Olha só como é simples. Na eletrização por atrito, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um objeto qualquer, por exemplo, meu piloto, e eu vou esfregar em outro objeto. Eu estou provocando um atrito entre eles dois. Eu não estou só colocando um perto do outro. Eu estou fazendo isso, eu estou esfregando os dois materiais. Isso é eletrização por atrito, tá certo? O atrito entre os dois. E aí vejamos, eu trouxe duas situações. Na primeira situação, nós vamos ter um bastão. Imagine que o meu piloto seja um bastão de vidro. Imagine que esse meu piloto fosse feito de vidro. E eu tenho um tecido de seda. Imagine que o meu tecido aqui fosse de seda. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bastão de vidro, que a princípio encontra-se neutro. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos duas situações. O objeto pode estar eletrizado ou ele pode estar neutro. Quando é que ele está neutro? Quando o número de prótons dele for exatamente igual ao número de elétrons. Tá certo? Nesse caso, ele está neutro. Aí veja só, imagine que o meu bastão de vidro, a princípio, ele está neutro. Então, o número de elétrons que eu tiver aqui vai estar igual ao número de prótons. Para cá, estou desenhando elétrons e prótons, certo? Elétron, um próton, 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 elétron. Ele está neutro. Não, mas como é que ele está neutro se ele tem aqui várias cargas elétricas negativas e positivas, mas estão em quantidades iguais, tá certo? Se eles estiverem em quantidades iguais, não está sobrando nada, não está sobrando nenhum elétron, nenhum próton. Então ele está eletricamente neutro, beleza? E aí o que é que acontece? Eu vou pegar esse bastão de vidro e vou esfregar nesse tecido de seda, que a princípio também está neutro. Pessoal, um detalhe, quando eu desenho uma figura e não coloco nenhum elétron, nenhum próton aqui, não imaginem que é porque, então esse elemento aqui não tem nenhum elétron, não tem nenhum próton. Não existe. Como é que existe algum material que não tem elétrons nem prótons? Ele tem. Ele tem, porque ele é formado por átomos e nos átomos tem os elétrons e os prótons. E por que você não desenhou eles aqui, Ednan? Porque como ele está neutro, eu sei que a quantidade de elétrons que tem aqui dentro é exatamente igual à quantidade de prótons que tem aqui dentro. Tá certo? Então, eu posso simplesmente desenhá-lo dessa forma. Ok? Isso não quer dizer que ele não tenha. Não existe material que não tenha nenhum elétron, nenhum próton. Tá certo? Isso aí é o nada, isso é o vácuo. Ok? Então, ele está aqui. Os elétrons dele estão aqui junto com os prótons, belezinha. Eles dois estão, a princípio, neutros. E aí, olha só o que é que vai acontecer. Eu vou pegar esses dois camaradas e vou eletrizar por atrito. Vou pegar os dois, o meu bastão de vidro, e vou esfregar com o meu tecido de seda. Tá certo? Vou esfregando os dois. Quando eu faço isso, na hora que eu esfrego esses dois objetos, que eu provoco o atrito, entre eles dois,
É nesse momento que algumas cargas elétricas de um vai passar para o outro. Como eu sei que o vidro ele é um cara que permite melhor a passagem, a movimentação dos elétrons, na hora que eu esfregar esse bastão de vidro com o tecido de seda, esse elétron aqui, ó, esse elétron que estava aqui, ele vem embora, passa para cá. Aí esse elétron daqui, ele vem para cá. Esse outro elétron aqui, ó, ele também vem para cá. Esse outro elétron também vem, esse outro elétron também vem, esse outro elétron também vem. Então olha só o que aconteceu. Esse bastão de vidro, que a princípio estava neutro, mas quando eu provoco o atrito, estou mexendo com a estrutura desses elétrons, ó, estou esfregando aqui os dois objetos, estou mexendo com a estrutura atômica deles, e aí alguns elétrons daqui vão passar para cá. Ah, não vão ser todos os elétrons daqui vão passar para lá? Não precisa ser necessariamente todos, não vão ser todos. Uma quantidade de elétrons daqui vão passar para cá, tá certo? E outra quantidade vai ficar lá dentro do objeto que está lá com seus prótons, que está lá normal, tá certo? Então, alguns desses elétrons passaram para cá, e aí eu parei de esfregar os dois. Quando eu paro de esfregar os dois, o que acontece? O bastão de vidro que estava neutro, agora ficou eletrizado, tá certo? Assim como o tecido de seda, que estava neutro, também ficou eletrizado. Perceberam? Isso graças ao atrito que eu fiz entre eles dois. Imagine a seguinte situação agora. Eu tenho um bastão, o meu bastão agora vai ser esse, o piloto azul. Só que agora esse bastão, ele não é mais de vidro, ele é um bastão de borracha, tá certo? É um bastão de borracha. E o meu tecido, ao invés de ser um tecido de seda, ele agora vai ser um tecido de lã, tá certo? É um tecido de lã. E aí eu vou fazer a mesma coisa. A princípio eles dois estão eletricamente neutros, tá certo? O número de prótons está igual ao número de elétrons, o número de prótons está igual ao número de elétrons, beleza. Aí eu vou desenhar aqui, no tecido de lã, eu vou desenhar aqui, ó, alguns prótons e elétrons. Alguns prótons e elétrons, ó, só para representar. E os daqui, Ednan, estão aqui também, estão guardados. Estão guardados, estão lá dentro, tá certo? Desenhei só esses aqui só para representar para a gente. Aí o que acontece? Como eu sei que a borracha, ele é um material que ele é bem mais isolante, ele é um bom isolante, ou seja, ele não vai permitir que os elétrons dele saiam com facilidade, ele não vai permitir, tá certo? Quando eu fizer provocar o atrito, ou esfregar esse bastão de borracha com o meu tecido de lã, na hora que eu estiver esfregando aqueles dois, ó, o bastão de borracha, os átomos dele, diz o seguinte, ó, daqui elétron não sai, tá certo? Elétron nenhum sai daqui. Aí beleza. Mas o tecido de lã, ele já não é tão isolante quanto o de borracha. Aí o que é que vai acontecer então? Esses elétrons do tecido de lã, eles vão, na hora que eu estou esfregando lá os dois, ó, esfregando, aí alguns desses elétrons vão sair daqui e vão vir para a borracha. Esse outro elétron saiu daqui, veio para a borracha, esse outro elétron saiu daqui e veio para a borracha, esse outro saiu daqui e veio para cá, esse outro saiu daqui e veio para cá, tá certo? E aí agora como é que ficou? O meu bastão de borracha, que estava a princípio neutro, ganhou alguns elétrons de lá do tecido de lã e ficou eletrizado negativamente. O tecido de lã que estava neutro perdeu alguns de seus elétrons e agora ficou eletrizado positivamente. Perceberam? E aí vem a primeira observação, que anotem no caderno de vocês. Após o processo de eletrização por atrito, os dois objetos vão ficar eletrizados com cargas de sinais opostos. Espera aí, Edna, como assim com cargas de sinais opostos? Dá uma olhada no primeiro exemplo. O vidro ficou eletrizado como? Positivamente. E a seda ficou eletrizado como? Negativamente.
Sinais opostos? Sim. Um ficou eletrizado positivamente e o outro ficou eletrizado negativamente. No caso do segundo exemplo, da borracha esfregando com o tecido de lã. Na hora que eu fiz o atrito, provoquei o atrito entre eles, os elétrons vieram para cá, os dois ficaram eletrizados, um eletrizado negativamente, o outro eletrizado positivamente. Os dois estão eletrizados com cargas de sinais opostos. Perceberam? Isso é uma característica do processo de eletrização por atrito. Ok? Adnan, do que é que vai depender para eu saber se os elétrons vão sair daqui e vir para cá ou vão sair daqui e vir para cá? Depende do material que é constituído esse objeto. Quanto melhor condutor ele for, mais fácil vai ser para os elétrons dele ir embora. Então, se ele é um bom condutor e eu esfregar com um material que é isolante, então eu já sei que os elétrons desse material condutor vão passar para o outro material. Tá certo? Então, quanto melhor condutor for esse material, mais fácil será a passagem, a saída dos seus elétrons. Ok? Se eu pegar um objeto de metal, que também é um bom condutor, esfregar com um tecido aqui de seda, eu sei que os elétrons do bastão de metal vão passar para lá. E ele vai ficar com excesso de carga positiva, enquanto o daqui vai ficar com excesso de carga negativa, que vai ganhar essas cargas negativas. Beleza? Então, pessoal, isso é o processo de eletrização por atrito. Agora vejamos o segundo processo, o processo de eletrização por contato. Por contato, o que nós vamos fazer agora é o seguinte, ó, eu não vou mais pegar esses dois objetos e esfregar um no outro. Isso é atrito. Por contato, o negócio é mais sutil. Eu só vou pegar eles dois e fazer isso aqui, ó. Só coloquei em contato um com o outro. Só isso, Adnan, já é o suficiente? É. Só colocar um em contato com o outro. Se eu fizer isso, Adnan, aí você saiu da eletrização por contato e voltou para a eletrização por atrito. Perceberam a diferença? Ó, peguei os dois e pronto. Coloquei em contato. Aí vejamos comigo. Para ocorrer a eletrização por contato, eu preciso, primeiro, que um dos dois objetos já esteja eletrizado. Tá certo? Nesse meu exemplo aqui, ó, eu peguei um bastão aqui que está eletrizado positivamente. Tá certo? E vou fazer o contato dele com esse outro objeto que, a princípio, encontra-se neutro. Adnan, cadê os elétrons e os prótons dele? Estão aqui dentro, ó. Estão aqui dentro. Tá certo? Mas eu vou desenhar alguns aqui só para a gente representar. Um próton, um elétron, um próton, um elétron, um próton, um elétron, um próton, um elétron. Tá certo? Então tá aqui o meu objeto neutro e o meu objeto eletrizado. Tá certo? Eu vou chamar esse objeto aqui de meu objeto A e esse daqui de objeto B. Só para... Então o que é que acontece? O objeto A está eletrizado positivamente, enquanto o objeto B está neutro. Eu vou fazer agora o contato entre eles dois, ó. Peguei os dois aqui, eles dois aqui, ó. Coloquei em contato. Ok? Quando eu coloco esses dois em contato, tá certo? Olha só o que vai acontecer. Essas cargas elétricas positivas, quando eu aproximo esse objeto do outro que estava a princípio neutro, esses elétrons que estão aqui dentro, eles vão sentir a presença dessas cargas elétricas positivas. Lembra que eu já falei para vocês? A carga elétrica positiva atrai as cargas elétricas negativas. E as cargas elétricas negativas atraem as cargas elétricas positivas. E as cargas elétricas de sinais iguais, elas se repelem. Elas tendem a se afastar. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu pego esse objeto que estava a princípio neutro e eu aproximo, eu coloco em contato com esse outro objeto que está eletrizado positivamente,
essas cargas elétricas positivas, elas irão atrair as cargas elétricas negativas que estão aqui, ó. Aqui tá assim, ó. Lembra que eu falei para vocês? Ó, aqui estava assim. Mas na hora que essa carga elétrica sente a presença dessas cargas positivas, elas vão ser atraídas para cá. E o que é que acontece com essas cargas positivas aqui, Ednan, desse camarada? Como aqui está eletrizado positivamente, na hora que ele sente a presença dessas cargas positivas, eles tendem a se afastar o máximo possível. Aí olha só o que é que vai fazer, ó. Esses prótons retados de raiva, porque chegou aqui um monte de prótons, ó. Aí esses prótons daqui se mandam e vão todo mundo o mais distante possível. Vou colocar eles bem aqui no cantinho, ó. Os 4. Tá vendo? Eles se afastaram o máximo que eles puderam. Eles só não vão pular, mas eles vão se afastar o máximo que eles puderem se afastar. Tá certo? E esses elétrons, por sua vez, opa, na hora que viram aqui, ó, chegando um bocado de carga positiva perto deles, eles vieram aqui, ó. Como está em contato, esses elétrons, eles vão sair daqui, ó, desse objeto B e vão passar para cá. Aí, ó, vem um elétron para cá, vem um elétron para cá, outro elétron para cá e outro elétron para cá. Aqueles 4 elétrons que estavam aqui com esses 4 prótons se mandaram, foram embora, passaram para o outro objeto, ficaram para cá. Tá certo? Como só tinha 4 elétrons aqui, ó, eles vieram, passaram os 4 para cá, os 4 fizeram par com esses 4 prótons que estavam aqui sozinhos, tá certo? E aí formaram os casais aqui e opa, beleza. E esses aqui ficaram lá retados sozinhos. Esses aqui de baixo também ficaram sozinhos porque não tinha mais ninguém aqui para vir para eles. Não deu tempo de passar mais gente, mais elétrons para cá para formar os pares com eles. Então o que é que vai acontecer? Depois que eu coloquei eles dois em contato, houve a passagem dos elétrons daqui para cá, e aí eu vou afastar novamente. Afastei novamente, ó. Tornei colocar os dois na posição que eles estavam lá no início. Como é que ficou agora? Esse daqui, na hora que eu afasto, eles voltam para o lugar deles aqui, ó. Só que tem um detalhe. Eles perderam o quê? Os elétrons dele. Os elétrons deles que estavam aqui, ó, foram embora, passaram para cá. Tá certo? Aí o que é que acontece aqui? Esse daqui, que tinham lá uma quantidade muito grande de prótons que estavam lá sobrando, receberam os elétrons daqui, formaram os pares e aí disse, olha, formei meu par, para mim já tá bom demais. O outro disse, eu também, para mim já tá bom. Só que esses daqui de baixo, ó, não conseguiram elétrons para formar os pares dele. Então só ficaram eles dois aqui, ó. Só ficaram esses dois coitadinhos aqui que não acharam elétrons aqui para vir para cá para eles. Então esse daqui ficou só esses dois elétrons aqui sobrando e esse daqui ficou com esse bocado de prótons aqui sobrando. Mas Adnan, e cadê esses aqui? Esses que formaram os pares, por que você não desenhou ele aqui? Eles estão lá dentro do material. Só que ele formou o parzinho dele, meu amigo. Depois que ele formou o par dele, que ele ficou neutro, ele não interessa mais para o nosso estudo. Tá certo? Então eu não vou ficar desenhando eles aqui dentro. Eles estão aqui, mas formou o parzinho deles aqui, e aí pronto, um anula o outro e acabou. Fica lá dentro do objeto lá, só namorando. Perceberam como é que acontece? E esses aqui ficaram livres, e esses aqui também ficaram livres, tá certo? Esse é o processo de eletrização por contato. E aí, anotem no caderno de vocês. Primeira coisa, para acontecer a eletrização por contato, eu preciso ter um material, a princípio, eletrizado e o outro neutro. Primeira coisa. Depois que eu faço o contato entre eles, que eu coloco os dois em contato, cargas elétricas vão passar de um para o outro, tá certo? Vai haver uma eletrização e, após a eletrização, os dois objetos ficarão eletrizados com cargas de sinais iguais. Ó, esse daqui ficou sobrando alguns prótons e esse daqui também ficou sobrando alguns prótons. Isso é a chamada eletrização por contato, ok?
Pessoal, vou sair da frente, vou beber uma aguinha, porque eu quero que vocês anotem isso aqui, porque eu vou apagar esses elétrons, esses prótons que estão aqui dentro, para a gente pensar agora em uma outra possibilidade, tá certo? Anotem isso aqui, que agora eu vou fazer na outra perspectiva. Ok? Voltei. Vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar aqui esses elétrons, esses prótons daqui, tá certo? E eu vou tirar também esses prótons daqui. E nós vamos pensar agora em uma outra possibilidade. Qual é essa outra possibilidade? Bom, lembra que eu falei para vocês há um minuto atrás, para ver o processo de eletrização por contato, eu preciso que um objeto esteja neutro, como esse daqui está, e que o outro objeto esteja eletrizado. Só que no processo que nós vimos anteriormente, aqui tinham vários prótons livres. Agora eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Eletrização por contato novamente. Só que agora eu tenho um objeto A que está eletrizado negativamente. Tá certo? E eu tenho um objeto B que está eletrizado, que está neutro. E aí de novo eu vou pegar os dois e vou colocar em contato. Peguei os dois e coloquei em contato. Aí sabe o que é que vai acontecer? Esse objeto aqui que estava cheio de elétrons que estavam aqui livres, ó, aquele monte de elétrons que estavam aqui livres, quando eles acham um caminho, ó, estão aqui livres, não estão fazendo nada, estão de bobeira, e colocou em contato aqui com outro objeto que a princípio estava lá neutro, ó, ele estava aqui, ó, com seu elétron, seu próton, na dele também, sem mexer com ninguém. Aí os elétrons que estão livres aqui, na hora que eles têm a oportunidade, ou seja, que eles acham um caminho para se mandar daqui, eles vão se mandar. E aí o que é que acontece? Esse elétron aqui, ó, ele se manda, vem embora para cá. Esse outro elétron se manda, vem embora para cá. Esse outro elétron se manda, vem embora para cá. Esse outro elétron se manda, vem embora para cá. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou afastar eles dois novamente. Afastei eles dois novamente. Aí como é que ficou? Esse camarada aqui, ó, continuou, só que agora com esse tantinho de elétrons aqui livres, olha eles aqui, eles vão continuar onde eles estavam. Quantos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles continuam aqui. E esse objeto que a princípio estava neutro, estava lá com seus pares todos formados certinho, sem mexer com ninguém, ele agora bagunçou. Bagunçou. Por que bagunçou? Porque ele recebeu alguns dos elétrons que estavam livres aqui. Tá certo? Só um minutinho. Ok. Pensei que tivesse caído aí a nossa gravação, mas não caiu não. Então o que é que acontece? Bagunçou a vida dele. Mas quando bagunça a vida dele, esses casais que estão formados aqui, eles não se mexem não. Certo? Porque aqui, ó, são fiéis. São fiéis. Agora não vai embora não, ó. Continua os pares aqui formados. Ah, Dina, mas e esses elétrons que estão livres? Continuam aí livres. Ninguém mandou eles vir. Eles vieram porque eles quiseram. Eu só fiz colocar os dois objetos em contato. Eles foram para lá porque eles quiseram ir. E aí o que é que vai acontecer? Eles vão continuar aqui, ó. Esses 1, 2, 3, 4 elétrons vão continuar aqui livres como eles estavam antes. Só fizeram mudar de um objeto para o outro. E aí, mais uma vez, no processo de eletrização por contato, os objetos ficarão carregados ou eletrizados com cargas de sinais iguais. Se você olhar a tabela um pouquinho atrás, vocês vão ver que eles dois ficaram
positivos e agora, na segunda situação, eles dois ficaram negativos. Tá certo? Beleza, lembrando que tanto uma situação quanto outra são os elétrons que vão ou daqui para lá ou de lá para cá, não são os prótons, são os elétrons. Os elétrons é que vão ou para lá ou para cá, são eles que se movimentam, tá certo? E aí nós temos os dois objetos eletrizados com cargas de sinais iguais, ou seja, com cargas negativas. Os dois ficaram eletrizados negativamente. Beleza? Essas são as duas situações aqui que a gente pode discutir, tá certo? E aí, outras possibilidades a gente discute durante a resolução de exercícios. Pessoal, o outro processo de eletrização é o que nós chamamos de eletrização por indução. É esse camarada aqui, ó, eletrização por indução. Qual é a diferença da eletrização por indução para esses outros dois anteriores que nós já falamos? O primeiro, eu pegava os dois objetos, isso, atrito, esfrego os dois. O segundo, na eletrização por contato, eu só pego os dois e toco. Coloco os dois, ó, em contato um com o outro. Nesse daqui agora, nós vamos fazer só isso, ó. Pego um objeto e coloco só próximo do outro. Vocês estão conseguindo ver que existe, ó, uma brecha aqui entre eles dois? Eu não coloquei os dois em contato, eu nem fiz o atrito entre eles. Eu só vou aproximar eles dois, tá certo? Então vamos lá. Antes da eletrização por indução, especificamente, vamos falar aqui sobre essa indução. O que é indução? Eu só vou induzir a movimentação desses objetos, tá certo? Uma movimentação dessas cargas elétricas. Então, indução eletrostática. Aí o módulo de vocês traz assim, ó, como um objeto